Como gerenciar o seu dinheiro? Vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre mentalidade. Gleides, você vai falar sobre mentalidade ou sobre dinheiro? Vamos falar sobre dinheiro, mas tudo começa na mente. Então, vou citar aqui 3 tipos de mentalidade que o brasileiro tem. A primeira mentalidade é a mentalidade de pobre, né? Aquela mentalidade que o dinheiro cai na conta, ele gasta o dinheiro com despesas obrigatórias e não sobra mais nada. Essa é a mentalidade de pobre, porque muitas das vezes, porque ele só ganha o essencial para sobreviver mesmo, né? Então, estou falando aqui sobre mentalidade e não realidade. Tem muita gente que tem essa realidade de só ganhar o essencial para sobreviver, mas também tem aquele pobre que ele ganha o dinheiro ali, que dá para ele guardar dinheiro, dá para ele investir, mas ele não investe. Por quê? Ele tem a mentalidade de pobre. O dinheiro caiu na conta, ele paga despesas obrigatórias, despesas não obrigatórias e ainda faz dívidas. Essa é a mentalidade de pobre. O segundo tipo de mentalidade é aquela mentalidade que uma boa parte dos brasileiros tem, né? Que é o dinheiro caiu na conta, ela gasta com despesas obrigatórias, despesas não obrigatórias, mas ela investe uma parte em patrimônio, né? Que é aquela pessoa que fala, eu vou investir aqui, vou comprar um carrinho, vou comprar uma motinha. Só que logo esses patrimônios dela viram passivos novamente. Por quê? Porque ela não tem mentalidade para isso. E o terceiro tipo de mentalidade, que é a mentalidade que eu quero que você tenha, é a mentalidade de águia, mentalidade rica. O dinheiro caiu na conta, ao invés de você já gastar com despesa obrigatória, você já investe em patrimônio. O patrimônio vai virar ativo, o ativo vai te gerar renda passiva. E com a renda passiva, você vai pagar os seus gastos obrigatórios e não obrigatórios. Você entende a diferença? O dinheiro caiu na conta, em vez de você já gastar com despesas obrigatórias, você já investe em patrimônio, entendeu? Porque o patrimônio vai te gerar ativo, o ativo vai te gerar renda passiva e isso vai virar um ciclo e aí você vai começar a evoluir. O salário caiu na conta, não dá para sair, você não sai. O que dá é para você investir, então você vai investir em conhecimento, você vai investir na sua reserva de emergência, você vai investir uma parte do seu dinheiro em patrimônio, para aquele patrimônio gerar uma renda passiva para você começar a pagar as suas coisas certinho. Eu fazia parte dessas pessoas, né, com mentalidade de pobre. Mas depois que eu comecei a entender como é que a vida funciona, como é que o mundo funciona, eu comecei a fazer as coisas certas. Se eu não posso sair, eu não saio. Se eu não tenho dinheiro para sair, eu não saio. É você ter controle emocional. Isso se chama controle emocional. Porque mesmo você tendo um dinheiro ali guardado ali, que você pensa, porra, vou pegar esse dinheiro aqui, eu vou para a festa hoje, vou curtir essa sexta-feira, e segunda-feira a gente dá um jeito, não sei o quê. Isso é você agir na emoção, entendeu? Então, primeiro você tem que controlar suas emoções. Você vai falar, se eu sair, se eu gastar esse dinheiro aqui, eu vou viver pobre para sempre. Toda vez que você for fazer isso, você fala. Você tem que pensar, porque é isso que vai acontecer se você não pensar essas coisas. Você vai viver na pobreza para sempre. Eu tinha esses pensamentos. Às vezes só tinha o que R$100, os caras me chamavam para ir para sair, para fazer inteira de bebida. E eu aí, os únicos R$100 que eu tinha, eu inteirava e ficava duro. Tava lá curtindo lá, sem um centavo na conta, velho. Muitas pessoas fazem isso, véio, vivem assim. Eu comecei a mudar meu jeito de pensar. Porra, velho, isso não faz sentido para mim mais não, velho. Não faz sentido. Não faz sentido para mim nem para você. Você ficar gastando o único dinheiro que tem na sua conta para prazeres momentâneos, prazer que não vai te levar a nada. Muitas vezes ali você está rodeado de pessoas falsas, rodeado de pessoas que estão planejando até o seu fim. Então é mais vantagem você ficar quietinho no seu canto, guarde o dinheiro que você tem. Se você só tem aquele, como é que você vai gastar o único dinheiro que você tem? Pô? Não faz sentido isso, pô. Então muitas pessoas vivem assim porque elas agem na emoção. Esse erro aí, né, que todo mundo comete é normal, porque a gente brasileiro, né, a gente que veio de comunidade de favela, a gente não é ensinado a ter educação financeira, a gente não tem isso na escola pública. Então a gente tem que aprender essas coisas, pô. E eu acredito que depois que você ver esse vídeo aqui, você vai começar a ter outra mentalidade, você vai começar a pensar de outra forma, porque é para isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. É para te ajudar a desbloquear, a sair dessa bolha da escassez, essa bolha da mediocridade e começar a prosperar, começar a subir de nível. Não é nenhuma promessa vazia, não. É
promessa que se você começar a fazer e aplicar as coisas que está nesse vídeo aqui, você vai começar a evoluir, porque isso é inevitável, isso qualquer pessoa consegue. É só controlar as emoções e praticar. Você já cansou de ver relatos de pessoas aí que ganharam na Mega Sena e voltaram a ser pobre. Por quê? Porque o dinheiro, se você não souber cuidar dele, se você não souber gerenciar, ele vai escorrer pelas suas mãos. E para você começar a gerenciar, cuidar do seu dinheiro, você tem que ter a mente boa, você tem que ter a mentalidade boa, a mentalidade de rico. A primeira coisa que você tem que fazer é mudar o seu jeito de pensar. Enquanto você não mudar o seu jeito de pensar, você vai continuar do jeito que você está para sempre. Porque não adianta você ganhar um dinheiro a mais. Porque tem gente que quanto mais ganha, mais gasta. Porque ela pensa do mesmo jeito, ela não mudou o jeito de pensar. Não adianta, você pode ganhar 5, 10, 15 mil, que você vai continuar vivendo num aperto. Porque você pensa do mesmo jeito de sempre. Vou dar um exemplo aqui, ó. Porque você tem que mudar sua mentalidade, porque senão nada muda. Quando você está trabalhando de CLT, você ganha um salário mínimo, você consegue viver com aquele salário ali, né? Apertado e tudo, que não dá para fazer nada. Beleza. Aí você sai desse trabalho, você pega a rescisão desse trabalho, você compra uma moto para começar a trabalhar na rua. Nesse novo trabalho, né, que é de motoboy, motoruber, que seja, você vai começar a ganhar mais. O motoruber hoje consegue fazer o quê? Uns 4 mil reais, 5 mil por mês. Só que você começa a viver num aperto novamente, porque você começa a ganhar mais, mas automaticamente você começa a gastar mais, porque a mentalidade que você tem é essa. Quanto mais ganhar, mais gastar. Mas se antes de você começar a trabalhar, começar a ganhar mais, você já tivesse outra mentalidade, você ia conseguir viver com a metade daquele salário ali e a outra metade ia ser para investimentos e guardar. Eu já cheguei a ganhar R$1.000 no mês e conseguia sobreviver com esse dinheiro, né? No aperto e tudo, mas conseguia sobreviver todo mês com esses R$1.000. Depois eu passei a trabalhar na rua, comecei a ganhar dinheiro, comecei a ganhar 2.000, 3.000, 4.000. E aí eu não conseguia fazer nada com esse dinheiro, não conseguia comprar meus móveis, não conseguia fazer nada, porque eu tinha a mentalidade de pobre. Tudo que eu pegava eu gastava com coisas que não era para eu estar gastando. O dinheiro sumia. Você entende que a mentalidade importa. Tudo começa na mente. Então, primeiro você tem que mudar a sua mentalidade, para depois você prosperar. Não adianta. Se você for ganhar um dinheirinho a mais, se for promovido, você vai começar a gastar mais, porque está entrando mais dinheiro, você não tem mente para isso, não tem mente para gerenciar, não tem mente para investir, vai começar a gastar mais, vai aumentar os seus gastos. E aí vai viver no aperto para sempre. Não é o quanto você ganha, e sim o quanto você gasta. Aprenda isso. E antes que eu me esqueça, se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui o que é que você está achando, porque isso é muito importante para mim. Porque o YouTube vai entender que vocês estão gostando do conteúdo e vai entregar para mais pessoas. E ele entregando para mais pessoas vai ajudar mais pessoas. O próximo passo é a regra do 50, 30, 20. Gleides, o que é isso? É a divisão do seu salário, vamos dizer assim. 50% dos seus gastos é para sobreviver, não é isso? É aluguel, é luz, é alimentação e etc. E 30% do seu salário aí é para gastos não essenciais, que é o que? São seus hobbies, né? É uma saidinha de um restaurante, é uma academia que você faz, é um shopping. Mas se você só consegue bancar esses dois gastos que eu falei, e não sobra dinheiro depois disso, você vai viver no ciclo da pobreza, né? Que é trabalhar, você vai pagar suas contas essenciais, vai gastar com coisas não essenciais, né? Que são hobbies, e aí vai viver nesse ciclo, sempre trabalhando, né? O dinheiro cai, você paga o que tem que pagar e não sobra nada. Então, se você está vivendo desse jeito, você vai ter que cortar esses gastos não essenciais. E aí vai começar a sobrar o dinheiro. Por quê? Se o seu dinheiro não dá para pagar e isso ainda sobra 20% ali para você estudar, investir e aprender alguma coisa, você vai cortar esses gastos não essenciais, né? Essas saidinhas nos finais de semana, esses lanches que você compra, tudo isso você vai ter que cortar até você ter um dinheiro que esteja sobrando. 50% dos seus gastos essenciais, 30% dos gastos não essenciais e 20% do seu salário tem que ser para estudo, reserva de emergência e investimento.
Por que eu estudo? Porque sem o conhecimento você não sabe nada. Como é que você vai fazer alguma coisa, você vai evoluir se você não sabe nada? Então você tem que investir em um curso, começa a fazer um curso, compra livro de crescimento pessoal, começa a ir em palestras que você vai aprender alguma coisa também. Então, estudos é para isso, é para você aprender, para você adquirir conhecimento. Reserva de emergência é porque você não sabe o que pode acontecer no futuro, então você tem que estar preparado para eventos futuros. Acontecer alguma coisa, um acidente, você já vai ter um dinheirinho ali guardado ali para suprir suas necessidades, pelo menos por um tempo. Investimentos é porque é isso que vai fazer você subir de nível, é isso que vai fazer você evoluir. E por que você tem que começar a investir o quanto antes? Você precisa inverter o time da vida, né? Precisa usar ele ao seu favor. Porque quando você é jovem, você tem tempo, energia, mas não tem dinheiro. E quando você é adulto, você tem dinheiro, tem energia, mas não tem tempo. Quando você já tá velho, né, velhinho, gaga ali, você pode até ter um dinheirinho ali e tal, mas não tem saúde. Então, como é que você vai investir sem saúde, sem energia, né? Você não vai poder abrir um empreendimento, porque você já tá coroa. Então, quanto antes você começar, você aprender a investir, melhor, né? Porque você tem que usar o time da vida ao seu favor. Você tá novo agora, começa a investir agora, porque quando você já tiver em uma idade já avançada, você já vai ter um bom dinheirinho guardado. Você já sabe que tem que organizar o seu dinheiro, tem que mudar a mentalidade para começar a evoluir. Eu criei um e-book que se chama Guia Financeiro do Zero. Nesse e-book eu vou pegar na sua mão e te ensinar o passo a passo como você começar a investir, a controlar seu dinheiro, a organizar suas finanças. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com um amigo que precisa ouvir isso também. Valeu? Até a próxima. Tamo junto.